Bom, começar então com o João Paulo Capelanes explicando, né, agora que as dívidas corintianas estão cada vez mais expostas, os nomes foram dados aos bois e os valores também. Então eu queria que o Capê, nesse primeiro momento, falasse pra gente pra que o Corinthians deve. São 900 milhões. Já não, dá pra ser... mais. 980. Quase... Mais 450. 983. 980, mais 530 ou 540 do estádio. Estão da falando Caixa. o português bem claro, quase 1 bi em dívidas. Como que está essa divisão de dívidas corintianas? Vamos lá, Solera. Abraço pra você, Gabi, Netão, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu tava acompanhando os donos da bola da TV, que o Neto apresenta. E aí eu aproveitei pra separar e colocar justamente no nosso telão aqui as dívidas tintim por tintim. Quem nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes tem o acesso, mas é claro que a gente vai poder falar pra quem tá acompanhando a gente no Dial. Então atenção, cara, o valor exato, sem contar a Neoquímica Arena, é de quase 983 milhões. A dívida bruta do Corinthians é de quase 1 bilhão, fora a questão do estádio. No último mandato do presidente... Estádio é 530 milhões. Isso. Com a Caixa, não é isso? Com a Caixa. Mas isso também ainda pode ser que vá correr da justiça, porque o Corinthians, de um ano pra cá, sem a renda de bilheteria, como é que faz pra pagar o fundo do estádio? Você concorda comigo, Só paga Neto? os juros. Então, só paga os juros. Nos últimos 5 anos só pagou os juros. Então, e como é que faz? Isso acumula e uma hora a conta chega. E tem que pagar. Paga pra não ver. Paga pra não ver. E a dívida a curto prazo do Corinthians, cara, é de 586 milhões de reais. A dívida a curto prazo, claro que a dívida geral que é um grande problema, mas a dívida a curto prazo é um problema muito sério. Curto prazo é assim, ó, vou explicar pra vocês, é o meu entendimento. O Corinthians tem que ter um cara e falar assim, ó, eu quero essa dívida só pra mim, eu vou pagar aí. A única chance do Corinthians sobreviver, alguém pegando essa dívida de 586 milhões, pega, fica só com ele, faz um... Tem que fazer, porque o que deve pra todo mundo, pra vocês terem ideia, pra 2 empresários dá 300 mil por mês de juros. No ano, 3 milhões e 600. Só pra 2 empresários. Fora o patrocinador Master, que ajudou pra caramba a contratação do Luan, de 30 milhões. E outra coisa... E não é mais Master, né? Não, agora não é o Química, Opa, né? era Exatamente. BMG. Isso. E que o Luan também não ajuda mais. E que o Luan também não ajuda mais, ganha 800 por mês. Então atenção, ó, o Corinthians deve para fornecedores, tem os encargos sociais, as obrigações trabalhistas a serem pagas, os direitos de imagem dos jogadores e os financiamentos e os empréstimos também. Então a situação do Corinthians ela é extremamente delicada. O Netão vai lembrar... Eles devem, aqui ó, só pra vocês terem ideia aqui ó, eu vou ver lá, fica lá. Olha lá, de fornecedores, fornecedor é o quê? Deve ser carne, deve ser óleo... Deve ser o que é fornecedor? Geral, Geral, do clube. Exato. Cloro. Isso. Então devem... Não só do CT, Não pessoal, só do CT. Parque São Jorge. Parque São Jorge, tudo. Da fazendinha, Folha, de tudo. Caneta. Claro. Né? Computador. Tudo. Aquelas cargas de fazer, que para o computador sair, que é caro pra caramba, e do Corinthians. Aí você deve. Aumenta lá pra mim, lá no coisa, lá pra eu ver lá de novo, lá que tava lá. Dá uma expandida aí. Dá uma expandida. Isso, obrigado. Olha só. 217 milhões para fornecedores, ninguém sabe quem são. 138 de obrigações e encargos sociais, que é Fundo de Garantia, INSS, e que é um absurdo ficar devendo isso. E o pior, 121 milhões e 400 mil de direito de imagem. Que é o salário, isso é salário. Direito de imagem é salário. Direito de imagem é salário. Salário, não tem conversa. Você lembra de dirigente que falava assim, não, os salários estão pagos. Não, estamos devendo direito de imagem. Mentira. Faz parte do salário. Modesto Roma no Santos. Quando você entrevistou, ele falou, mas presidente, você tá devendo salário? Ele falou, não devo salário. Só direito de imagem. Eu falei, não, mas não é. Não, entrou com a ação, acabou. Entre financiamentos e empréstimos, 76 milhões. Nossa, mãe. Como é que pode isso, gente? Então, como é que paga isso? Não sei. Assim, tudo bem, o Corinthians, na semana passada, contratou a Falcone, que vai ser a sua consultoria financeira, a parceira pelos próximos 3 anos. Será que eles viram esses números aí? Bom, segundo eles acompanharam o balancete que seria divulgado como foi divulgado na última sexta-feira, depois do jogo contra o Retrô. No empate por 1-1, depois da decisão por pênaltis, o Corinthians passou. E isso aqui é muito importante, cara. No último ano de mandato do Andrés, a dívida subiu quase 48%. 400 milhões. Cara, era de 665 milhões, foi pra O 983 Andrés milhões. botou o Corinthians a 400 milhões no mandato dele. Pois é. E fora... 400 milhões, hein, gente? Exato. Aonde estão esses 400 milhões?
Eu não sei. Eu também não tenho a menor ideia. Alguém tem que falar. Lógico. Porque se você deve para fornecedor, você deve quase um ano. Você deve um ano de salário pros jogadores. Sim. 121 Você milhões. pode ver 4 meses temporada passada. Então, mas você deve um ano ali. Sim. Porque um ano, seja 12 milhões a folha. Os 120 milhões, 121 milhões. Um ano de salário atrasado. E cadê o Andrés? E aí o Duílio? Cadê vocês? Onde estão? Por isso que o futuro Augusto Melo pode ser o novo presidente do Corinthians. Porque talvez alguém que venha de fora, que saia desse ciclo. Porque volta o Roberto de Andrade, volta o Andrés, volta o Mário Gobi, volta. E aí o Corinthians deve para fornecedor 217 milhões. Deve para fornecedores. Então, quais são os fornecedores? Do que é? E mais, em relação ao que deve de direito de imagem, deve pro Cris. Pro Cris é 1,5 milhão. Então, só que deve 1,5 milhão que tá parado. Fora os juros. Fora os juros. Porque pra ele foi 1 ano e meio. Então, quanto vai estar essa dívida do Christian? Quanto vai dar a dívida do Jadson? Quanto vai dar a dívida do Gil, que é 11 milhões? Olha só, olha onde está o Corinthians. Bom, e Capê, ainda... só pra gente Claro. não deixar uma dívida também, avisando o nosso ouvinte que a partir das 9 horas da noite, a Voz do Brasil será exibida em AM e FM aqui na Rádio Bandeirantes. Os donos da bola continuam até às 7h30 da noite. Na sequência vem o Esporte em Debate com Capelanes, Pretzel e o Ricardo Capriotti. Então, rapidinho, eu sei que a gente tá falando da situação financeira do Corinthians, que é caótica e tal. Até o Neto falou na semana passada, né, que ia ser presidente do Corinthians e a torcida fica empolvorosa, porque precisa um cara de fora, né, na cabeça de muito torcedor, um cara de fora que não seja da chapa Renovação e Transparência, pra que Mas veja que um outro queira lado. fazer a renovação com transparência. Não, que exatamente, claro, mas O tá faltando. que o Duílio faz? Traz o Roberto de Andrade. Então, mas o Duílio falou pra você lá no Band Esportes, no Baita Amigos, que precisava reformular. É. E aí a reformulação foi... Continua você tira o Calil, Yamada. Você tira o Calil, exato, o Yamada fica na base. E a Amada fica no base. Você tira o Calil, aí você coloca o Roberto de Andrade. Espera um pouquinho. Aí você tira o Wilson e põe o Alessandro, que eu Isso. acho que é um bom dirigente, é um Não, cara tudo muito bem. decente, mas é o mais do mesmo. Se né? não pagar esses 586 milhões, Aí esquece. o BO é O esse. Corinthians tá rumo ao que aconteceu com o Cruzeiro. E fala uma coisa. Não, e aí o torcedor vai ficar bravo com Não, você. não tem problema Mas não nenhum. tem problema não, porque eu compartilho a mesma opinião. Se esse país fosse sério e a regra do fair play financeiro ela fosse na risca, Atlético Mineiro, Isso, São Paulo, Santos, Corinthians, não Cruzeiro. podia contratar ninguém, não podia fazer nada. Não podia contratar, ia perder ponto, ia estar fundado Olha em aí, segunda se divisão. você colocar esses clubes todos, cada um deve mais de 1 bi. Fácil. E aí os caras entram pobre. Eu nunca vi um dirigente entrar rico e sair pobre. Nunca vi. Nunca. Até porque dirigente tem muita rescisória. Eu não ganho nada. Eu nunca peguei nada, irmão. Eu não recebi nada. Eu não pego nada. Eu trabalho lá 24 horas. E aí o Corinthians deve 1 bilhão e 400 milhões de reais. E o Corinthians contrata Jonas Cafu, Arauz. Aí o Corinthians deve pro André Cury. O Corinthians deve pro Carlos Leite 7 milhões e 700 mil. O Corinthians deve pro Juliano Bertolucci. E o Corinthians deve pro Will 33 milhões do Pedrinho. E que se não pagar a próxima parcela, 10% de juros. Eu conversei muito com o Wesley Melo. Ele é um cara financeiro. Ele tá entrando agora. Agora eu não sei o que vai acontecer nesse futuro. O futuro do Corinthians, você torcedor corintiano, pode ter certeza que o futuro é isso que vocês viram do jogo contra o Retrô. Pra não ser pior, no meu entendimento. Ó, e rapidinho pra fechar, que eu sei que já estourou o tempo, mas é o trio do bi. Atlético Mineiro, Cruzeiro e Corinthians devendo e passando da casa do bilhão na dívida. E só pra fechar, eu conversei há pouco com o empresário do Cano, o José Constâncio, troquei algumas mensagens, ele garantiu que não há absolutamente nada, zero, de Vasco e Corinthians pra acertar uma negociação. Torcedor, você sabe como é que é, rede social, e aí o Cano vem, Cano Falaram vem. do Léo Natel, né? Então, falaram do Léo Natel e a gente conseguiu uma informação do Vasco que de fato há um interesse do Vasco no Léo Natel, mas ainda não houve nem sondagem, muito menos proposta por esse jogador.